Papo de Mãe está iniciando em salto alto e trouxemos para encerrar o ano vários assuntos. Eu gostaria de comentar com a Irene aqui, com a Milene e com você que nos assiste a respeito de um texto que eu compartilhei no meu Facebook, inclusive, que fala sobre uma mulher aqui, uma mãe, que fez uma crítica ao Fantástico, falando sobre uma reportagem que fala sobre o drama de um homem que perdeu a mulher na hora do parto ali, infelizmente, e que o parto era de gêmeos, né? Então ele lamentando que ele ia ter que assumir o papel da mãe e que iam ter que fazer coisas obrigatórias que eram da mãe. E eu como mãe nunca tinha pensado realmente na força do que é isso aí, do que significa isso. E aqui ela fala nesse texto que por que obrigações da mãe? Ela diz assim, a única obrigação da mãe, a única coisa que o homem não consegue fazer é amamentar. E ela argumenta, muitas mães, muitas crianças nascem por aí. Elas conseguem dar mamar, né? Pois é, não consegue amamentar no peito, mas consegue dar mamar, pegar uma mamadeira e dar mamar, que homem que não consegue, por favor. E ela comenta que, pois então, muitas mães aí têm filhos, pais não assumem, desaparecem no mundo, e aí? Ela também tem que assumir obrigatoriamente o papel de pai? Não é bem assim. Eu acho que o papel de criar um filho, independente de pai e de mãe, é pai e mãe. Independente de ser um filho planejado ou não, tá aí, né? O que vocês acham disso, meninas? Eu acho que tem uma coisa assim, ó. O pai, ele só vai aprender... É muito difícil o pai aprender a amar o bebê quando ele está na gestação. Isso é verdade. Então ele vai ter um vínculo com aquela criança a partir daquele olhar, que ele tocar a mãe, já é inerente, a mãe já né, está estabelecido, é um vínculo que ela nem pensa. É natural. É natural, ela ama sem pensar, ela fortíssimo. Não quer amar, ela não faz nada para amar, ela ama. O pai precisa conhecer qualquer outra pessoa, nós precisamos nos conhecer para nos amar. E ainda assim é necessário o vínculo materno, mãe e filho, para que se evolua, porque quando o bebê nasce, é um choque. É um choque. É um choque para a mãe, porque o bebê acha que ele é a mãe. O bebê só vai entender que ele não é a mãe, gurias, eu andei lendo esses dias, depois de uns 6 meses, 5, 6 meses, que ele começa a se dar conta que ele é um ser independente. Então, aí perde a mãe, essa moça que escreveu. Talvez ela não tenha pensado por esse lado. O bebezinho perde a mãe, ele sai daquele lugarzinho aconchegante que é a casinha dele, que é ele e a mãe, é uma coisa só. E aí, quando eles vêm aqui fora, já é tudo um turbilhão, mesmo com a mãe já é confuso, a temperatura, os barulhos, a falta da alimentação, ele vai precisar aprender a mamar, a sugar, e não tem aquele alento, né, que é o seio. A princípio o bebê nasce... Que é o próprio cheiro da mãe. O cheiro da mãe, né? Então, para o pai isso é tudo muito novo, ele realmente vai ter que aprender a fazer coisas que não estava estabelecido por lei, digamos assim. Porque não é o natural dele, não é natural do pai, do homem. Então o homem se vê com duas crianças... Por que às vezes a gente diz assim, uma mulher de 15... infelizmente uma criança de 15 anos, né? Gente, é natural da mulher, é incrível. Com 15 anos, com 12 anos, ela já sabe ser mãe. É incrível, é uma judiaria, mas o pior é que é da natureza humana. Ela sabe o que fazer, ela não precisa pensar muito, é instintivo. Mas uma coisa que ela fala, que ela se revolta, é aquela questão aqui, ó, que ela não quer que criem, que as mães de homens, no meu caso, por exemplo, ela não quer que criem os filhos naquele machismo, naquela visão de que o homem é pra fazer isso, mulher não faz mas aquilo. Isso é ultrapassadíssimo. Porque aqui, por exemplo, ela eu fala... acho que isso já tá meio ultrapassado, porque eu acho que assim, hoje ainda os homens que não ajudam, os homens que não são presentes, é vergonha, né? É feio, né? Um homem que não participa. O homem não era presente porque ele tinha que sair pra trabalhar. Hoje não tem essa opção. Os dois saem pra trabalhar, os dois têm que cuidar do bebê, do filho, enfim... E aqui ela comenta assim, ó, é a mesma coisa quando o menino lava a louça e a menina lava a louça. No primeiro caso, nossa, mas que menino exemplar, lavou a louça hoje. E no segundo caso, obrigada, filha, como ela diz aqui. Tá certo. Mas não fez mais que a obrigação, é bem coisa de mulher, tá fazendo... Eu achei também interessante esse ponto aí, porque acontece muitas vezes, né,
Como é que ela falou que o pai teria que fazer obrigatoriedades da Que mãe? o pai estava ali se lamentando no Fantástico, dizendo que agora eu vou ter que fazer todas as obrigatoriedades que fica para uma mãe, eu vou ter que eu fazer. Né? E aí... ali Mas é que existem dois papéis. papéis, né, Guria? Não podemos negar que existem papéis que a mãe faz melhor ou que sabe fazer e que o pai não sabe. E pode aprender, mas tem coisas que é coisa de mãe e tem coisas que é coisa de pai. Eu acredito que é assim. E aí tu fazer os dois papéis é muito complicado. Pra mãe eu acho que é mais fácil fazer o papel de pai. Porque a vida inteira fizeram. Agora, o pai fazer o papel da mãe, se vendo com duas crianças recém-nascidas, 2 bebês. Isso foi legal porque trouxe uma polêmica aqui pra gente, mas eu achei interessante falar sobre isso. Claro. Neste momento. Mas também nós temos... Não, eu ia dizer que ele teria que ter até a licença paternidade nesse caso. E é isso que nós vamos falar também, né? Vamos aqui para a licença, a maternidade, a paternidade, e que agora tem uma nova lei aí, né, Milena? Tem a lei as mães de filhos prematuros, que tem uma licença mais estendida aí. Verdade. Deixa a gente localizar aqui. Que quem levou essa lei, né, quem fez esse projeto de lei foi o nosso... Aécio Neves, né? Aécio Neves, Pois e muita gente criticando ele também, porque agora vão ficar fazendo filho, ou vai ter muito filho dito prematuro. As pessoas criticam tudo, né? Não, acho que não. Imagina qual é a mãe que vai querer fazer uma coisa, não existe. Tem que passar ainda... Eu achei bem interessante, eu achei ótima essa lei, porque... Tu passa, sabe lá quanto tempo, uns passam 2, outros passam meses, né? E ali a mãe, o pai sofrendo, e na expectativa de que cada dia é mais um dia ou menos um dia, né? Porque tem que ser amanhã para sair, não é? E o outro dia espero que saia e não sai. Então a licença, a maternidade, ela começa a vigorar a partir de que o bebê recebe alta. Exatamente. Neste limitado, caso, pode chegar até 12 meses, né? Isso, limitado a, por exemplo, ele está na UTI até 8 meses, né? E aí depois mais 4, limitando a 12 meses essa licença maternidade. É verdade, eu acho justo. Poderia ficar no máximo 8 meses internado. Internado, Acho justo. Aí eu depois acho que chega, né, gurias? Eu acho É difícil. Geralmente aí, digamos assim, saiu pra aprovar, eles disseram, não, vamos fazer claro, de um ano. Tem que ter um respaldo também, né? Um ano essa licença, limite. Então vai começar a valer, na verdade, a licença propriamente dita, quando tiver 8 meses, que se liberar lá do hospital, caso vá até 8 meses, aí começa a contar 4 meses. Aí eles têm direito a mais 4, no caso. Ou se saia com 5 meses de internação, aí 4 meses igual. Pode chegar a um ano, não que toda mãe de bebê tenha prematuro... direito a um ano, Exatamente. não. O limite são 12 meses. Isso. Acho que justo, acho que as mães precisam, é um período de adaptação, ainda mais de um bebê prematuro que não deve ser fácil, né? A mãe já tá com seus hormônios ali bombando, né? Aquela coisa que a gente também tá conhecendo, tudo, e tu passando por essa dificuldade na vida, né? Bem merecido. E às vezes aí o bebê vai pra casa, quando tu vai começar a te adaptar à rotina, aí tu tem que voltar a trabalhar, não dá, né? Tem que ter. E também o que é interessante, não deixa de ser interessante, é a questão... Pra quem adota também, exatamente, né? Exatamente, que é comentado, a licença maternidade aqui pra mãe adotante. Bom, né? Não interessa a idade da criança. Isso eu achei interessante. Não interessa, eles estão dizendo que não interessa a idade que tem direito como uma licença maternidade de Não, tempo. no momento que tu adotou, é claro que todo mundo entra na fila para adotar um recém-nascido. Ou que mesmo que obtenha uma guarda judicial, né, também. Às vezes, é filho da minha filha. E agora passou a guarda para mim, né, no caso a avó. Então ela não adotou, ela só tá tendo a guarda. Então mesmo assim ela tem o direito à licença. Verdade, eu acho bem interessante, são 180 dias, né? Aqui é um tratamento idêntico entre a mãe biológica e a mãe adotiva, eu acho também de direito. Não impede, não importa a idade da criança, até porque toda criança deve ser um processo também complicado, né, meninas? Delicado, né? Adotar
um bebê... É lindo, né? Que lindo. Atitude nobre, que lindo. Atitude grandiosa. E nobre também aquelas mães que adotam crianças que não são recém-nascidas, que estão naquela fila de espera ali. E não é um requisito ser recém-nascido. É e mais aí lindo ainda. é mais lindo, é muito lindo, é muito lindo, é muito emocionante. Todo aquele risco de a criança já estar com opiniões formadas, de já ter suas vontades próprias, o que o bebê querer e não tem. Então tu pode dar com conflito. Não, e pra criança mesmo sair de um lugar, ir pro outro, começar do nada a chamar de pai, de mãe. Pra criança também é novidade, tudo, né? Tudo, né? Talvez pra criança seja mais difícil. Que lindo, muito lindo. É lindo, eu acho. Conheço pessoas próximas que tiveram esse tipo de atitude, gostaria de deixar um abraço também. Eu também, um beijo. Olha, porque é bonito, é emocionante, é impressionante. E agora continuando a falar sobre licença, o que eu também acho interessante é sobre a questão de licença paternidade. O que vocês acham? Eu ia só voltar um pouquinho aqui na maternidade, maternidade, que também mães que sofrem aborto, né, gurias? A partir das 23 semanas, aí elas têm direito aos 4 meses de licença. Se elas sofrem um aborto antes das 23 semanas, são 2 semanas de licença, ainda assim. E mesmo que o bebê nasça morto, né, o nat morto, também há licença. Né? Eu acho que é um momento também super delicado, também não sabia disso, uma novidade boa. Também não sabia, né? Assim como as mulheres têm direito à licença maternidade e ao salário maternidade, os homens trabalhadores também podem fazer o pedido ou requerimento quando seu filho nascer. Mas são 7 dias, né? 5. 5? Claro, 7 porque do final de semana, no caso. É que quantos dias úteis, né? 5 dias úteis. Ai, gente, podia ser no mínimo 10 dias, né? Porque mas tá em trâmite. Poderia ser dela. Não, tá em trâmite uns 15 dias aí. Pois pra aprovação. É legal. E teve um pai que outro mas dia, imagina essa lei que tá em processo. Já tá bem louca com o bebê e mais um pai junto. Não sei também, né, se seria tão bacana. Se seria tão bom, né? O pai ali toda hora. Não, mas eu acho que... mas eu se não fosse minha mãe e minha sogra ali, complicado, porque levar em médico e não pode dirigir. Não, é fundamental. Coisa toda, eu acho legal que tomara que seja aprovada essa lei para 15 dias. Mas tá essa lei do projeto, até eu separei aqui que todos os pais têm direito a 5 dias úteis de licença, né? A partir do nascimento do bebê. A mãe, ela pode pedir antes, né? Um pouquinho. E existe um projeto de lei que foi a partir de um caso de um pai que lá no ano de 2012, ele entrou com pedido de licença de 4 meses. Ele era um pai solteiro e estava na impossibilidade de trabalhar porque ele tinha que cuidar exclusivamente do bebê. Talvez fosse o caso daqueles... aquele rapaz... então ele se viu sozinho, ele não tinha como trabalhar porque ele tinha que cuidar exclusivo, não tinha que cuidar. E aí? Quem vai cuidar do bebê? É o pai. Eu acho que independente de ter vó, tia, tio... Não, se tem o pai, ou é a mãe ou é o pai. E tem que ser garantido por direito, por lei, os isso aí. 4 meses deveria essa lei estar para ser aprovada. Os 15 dias também está para ser aprovado. 5 dias já é uma lei. É muito pouquinho, 5 dias a mulher sai do hospital, o homem já volta para trabalhar. Acho que não dá, acho que... Se mora só tu e teu marido numa cidade, por exemplo, tu saiu de Uruguaiana e foi morar em outro lugar, só tu e teu marido, aí tu nasce, teu bebê. Imagina tu sozinha. Ou sempre a mãe, a avó, a sogra tem que se tocar daqui lá, sei lá, em Belém, sei lá onde. Porque vai nascer o bebê, tá falando que o pai não pode estar junto. É verdade. É importante que seja aprovado. Acho que esse tempo é essencial, né? Dessa convivência, desse início. É um momento difícil, mesmo sendo o primeiro, segundo, terceiro filho, sempre tem uma dificuldade, né? Uma necessidade de vínculo, de ajuda, de aprendizado. É assim que funciona, né? E que a gente tem que lidar. Mas enfim, que bom que algumas leis estão mudando, estão sendo repensadas, reestruturadas. Justamente para se adaptar às necessidades de hoje em dia, aos casais de hoje em dia. Porque como a gente falou anteriormente, os casais hoje mudaram bastante, os dois fazem cumprem todos os papéis. E essa lei terá que mudar, nem há como questionar, porque imagina casais homoafetivos, 2 pais. É verdade. Então um pai vai ter que ter a licença, alguém vai ter que ter a licença, 2 mães. Se 2 mães, 2 teriam que ter licença, né? Eu acho que no caso não vai ser. É verdade, é verdade. Eu acho que é um assunto que dá pano para manga, mas que na verdade
é de se pensar e de se buscar. Muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento e fica por isso mesmo, né? Ou até algumas empresas também não têm esse conhecimento mais direcionado e acabam tirando o direito de um funcionário, enfim, E né? tu sabes quem tem a licença maternidade, até uma estudante tem licença? Se ela paga a previdência? Todo mundo que paga a previdência tem direito. É uma dona de casa. Não, porque às vezes as pessoas menos informadas, elas não sabem que poderiam pagar a previdência para no caso de... Né? As pessoas geralmente não são bem informadas, que pagando tem todos os direitos. Claro que no né? mínimo de 10 meses, pelo menos 10 meses de contribuição para poder ter esse valor. E os autônomos? Também, porque é só contribuir. É só contribuir. As empresárias. E não pode ser demitida, né, gurias? As grávidas não podem ser demitidas. No caso das empresas tem um tempo, tem alguns meses mais para que elas vão ter estabilidade. Não, já que estamos falando, né, sobre direitos, licença maternidade, temos um outro assunto bem importante para lembrar e destacar, que é a questão de filas preferenciais, uma certa polêmica que isso causa em diversos momentos, né, Milena? E uma falta de respeito também, né, das pessoas, a falta de entender que é uma lei, está estabelecido. Tem que cumprir. Mas que há pessoas que mentem, que vão lá com sua barriguinha de outras situações e sim, falta de academia. Eu já vi muitos. Só que, gurias, essa fila preferencial, ela não é só para grávida, não é só para idoso, não é só para deficiente físico. Se a gente lê ali embaixo, bem pequenininho, na ausência, né, dessas pessoas, essas filas, elas estão liberadas. Sim. Tanto no banco quanto no supermercado. E só que daí, às vezes, aconteceu comigo. Eu estou na fila, eu estava com 4 meses. Pra mim, minha barriga já estava lá na frente, né? Mas ninguém notava, mas eu tava... E eu queria louca pra entrar numa fila preferencial, né? Me achando a grávida. E aí, a moça do caixa veio até mim. Tu está grávida? A moça do caixa. E eu digo, não parece? E ela disse, não. E ela estava sentada no caixa. Sem fazer nada. Que eu tinha vergonha de entrar em fila preferencial, não tendo Eu também barriga, tinha, exatamente. Mas eu tinha os primeiros meses delicados da minha primeira gestação e eu não podia ficar muito tempo de pé. Eu já chegava me desculpando e brincando, eu estou grávida, tenho meu exame aqui na bolsa. Imagina, porque eu me sentia mal, né? Mas na segunda gestação nada disso aconteceu. Eu já tava super uau, porque a minha barriga que também falta um pouco de bom senso das grávidas, né? Eu andava com a carteirinha, aquela que o médico... e pronto. Mas aí que tá, tu precisa provar que tu está grávida, sendo que ninguém precisa provar. Se ela não está atendendo ninguém, nenhuma grávida, nenhum idoso e tal, ela não tem que te perguntar se tu tá grávida ou se tu é idosa. Ou será que ela chega pra cada pessoa que ela acha que tem ou não 60 anos? Quantos anos o senhor tem? Não, ela atende. Tá, mas é que tem a questão do... É que geralmente, sempre essa fila, tu tá dizendo quando não tem ninguém na fila? Quando não tem ninguém na fila e o caixa está vazio, outra pessoa qualquer pode passar a ser atendida. A não ser que diga exclusivo. Quando é preferencial é diferente. Da preferência... Aí eu não sei. Sim. Lá no supermercado Big vocês podem ler que diz preferencial. Porque é isso. Se é exclusivo para esses casos. Se é preferencial, eles têm a preferência a outras pessoas. Isso, mas se não estiver sendo atendido, tu pode, a Irene, a Milena e a Renata podem passar lá. Eu não sei. Sim, se estiver disponível, aberto, sei lá. 9 horas da manhã, da noite, eu fui no supermercado, tinha pouquíssimas pessoas. E aí eu realmente perguntei ali no caixa, porque existiam acho que 3, 4 consumidores nas filas, cada um num caixa. E eu perguntei, olha, posso passar aí? Pode. Eu nunca tive problema nenhum quando o supermercado está vazio. Agora eu tive um grave problema. Quando eu estava, 3 dias antes de ganhar meu filho, eu não sabia que eu ia ganhar, cara, mas eu estava muito ruim no supermercado. E comecei a passar as minhas compras com uma barriga desse tamanho, assim. Comecei a passar as minhas compras. Chegou um senhor e começou a tirar as minhas compras do caixa. Ali, a atendente ficou pasma olhando. E eu disse assim, senhor, me desculpa, eu tô gestante, eu tô na fila. Não, mas idoso tem muito mais prioridade que gestante.
Gente, Karina. Ah, isso acontece. Que horror! Eu com uma barriga desse tamanho, tem homem que fala isso. Sabe? Fiquei assim... Que horror! Falta bom cara, senso, gurias, de todas as partes. Ai, falta isso é muito falta bom de senso. educação, não é bom senso. Educação. Educação. Porque às vezes a grávida, ela tá super bem e não... meses. Eu tava mal, eu tava com 8 meses, eu ganhei meu filho de 8 meses. Eu ganhei 3 dias depois de saber que ia ganhar e ele me diz isso. Acontece. Eu também, lá em Libras, outra vez passei isso, mas Eu foi sou com uma muito mãe. educada. Foi com uma senhora, uma mulher, que ela disse que ia fechar o mercado. Me mandaram passar na frente, naquela imigração, me mandaram passar na frente, porque eu estava também barrigudaça. E a moça, mas vai fechar o mercado. Aquilo pra mim foi um tapa na minha cara, né? Eu digo, espero que tu não seja mãe, eu disse pra ela. Porque, então ela não gestou, porque ela sabe como é que é. E as mulheres às vezes não respeitam as mulheres. Então eu não posso ver uma grávida, gurias, quer um banco, quer sentar, quer uma água, porque a necessidade... Falando nisso, questão só pra gente finalizar aqui também, um assunto que rende muito, mas questão do próprio ônibus, né? Os ônibus, né, que circulam pela cidade também, tem aqueles assentos preferenciais. Eu acho que esse é o momento prioritário. As pessoas estão ali, muitas vezes estão cansadas, independente se é gestante, idoso, e tem uns abusados ali. E nas capitais também, cidades maiores que tem todo mundo tá cansado, voltando do trabalho, indo, sei lá, todo mundo se acha no direito, mas tem... Claro. Mas tem exatamente por essa falta de respeito, por essa tem... falta de bom senso, que teve que haver uma lei para botar ordem na coisa, porque as pessoas, elas não sabem ser educadas, elas não sabem, não passam na frente. Todo mundo pensa primeiro todo mundo acha e pensa em si. É. E teve um caso de uma gestante que desfilou no Carnaval do Rio de Janeiro, de São Paulo, agora não... Isso é interessante. E ela foi bombardeada nas redes sociais. Então quer dizer que para sambar a noite inteira, ela pode. Não pode ficar 5 minutos de pé na fila, porque ela tá grávida. Então, aí começou um bombardeio, né? Pra fila preferencial, Mas não pode generalizar. Não pode generalizar. Se aquela pessoa se sente bem, ok. Agora, então, de repente, alguém bate uma foto dela lá numa fila preferencial e vai discutir. Ela vai ser condenada. Eu que fiz academia até a última semana de eu ganhar, eu não podia estar numa fila preferencial. Eu não podia ter eu não podia ser atendida com preferência, porque ela malha, entendeu? Ela não tem problema nenhum, mas vocês não sabem o que incha os últimos dias. O pé não cabe na sandália. Isso é um direito. E esse direito, usa quem quer, usar, entendeu? Usa quem quer. Agora, o problema é de quem pensar algo diferente de tu estar usando o teu direito, mas que tu tens direito, tu tem que usar. Grávidas, boa dica da Irene, levem a carteirinha na bolsa. E para encerrarmos aqui o último programa do ano, estamos nos minutinhos finais, já ultrapassamos nosso tempo. Quem sabe desejar mais gentileza às pessoas, mais humanidade, mais humanidade, mais generosidade, mais respeito, mais educação, que o outro seja nós mesmos, né? Que nós possamos nos espelhar no outro, que fazer o bem só vai trazer o bem, pode ser não agora, mas ali na frente, fazer essa corrente, gurias. Contagia, fazer o bem contagia. Tudo vai, tudo volta, então a gente tem que tratar como a gente gosta de ser tratado também. É verdade. Então, finalizando, bom ano, bom início de ano, que nós possamos o ano que vem nessa mesma data estar aqui com você, nós três juntas com você aí, sempre participando, trocando informações, ideias. Não esquece o nosso e-mail para entrar em contato aí, para dar umas dicas. Enfim, né, meninas? Que assunto vocês gostariam de ouvir da gente? Uma sugestão de pauta, exatamente. Sugestão interessante. E que vocês possam estar juntos com quem vocês amam, independente do lugar, mas que possam passar uma virada de ano com novas esperanças, por uma vida, um Brasil, uma família, tudo de melhor, tudo de melhor. E que nós possamos ser pessoas melhores para nós mesmos, para a nossa família e para o mundo. É isso, né, meninas? Legal. É isso aí, obrigada. Viva 2015. A 2015, um grande Não, beijo. 2015, viva 2016. Viva 2015 e que venha 2016. Olha as taças, pelo amor. Obrigada a todos, um grande beijo. E até o ano que vem, logo aí. Tchau, gente. Guria.